A pandemia, na verdade, ela acelera de forma exponencial algo que já estava previsto, né, que é a adesão à tecnologia digital por parte das pessoas e por parte das empresas, mais recentemente das pequenas empresas. O que ela faz? Ela acelera esse processo que nós talvez veríamos daqui a 5 anos, eh, ela acelera forçosamente as empresas para sobreviver, as pessoas para sobreviver, seja nas artes, seja no comércio, elas tiveram que se adaptar, ou seja, na verdade, se adequar ao que elas já tinham disponível, mas não utilizavam, e não utilizavam dessa forma. Elas não utilizavam, as conversas não ocorriam de forma apenas virtual. O virtual era uma eventualidade e ele passou a ser uma necessidade, e todo mundo sabe disso. Da padaria, à grande indústria, da pequena produtora a produtoras de grande porte, todos tiveram que entrar nesse processo, aprender a produzir nesse processo, dentro das suas restrições, das restrições que a Covid impôs, e também criar situações para não morrer. O teatro, por exemplo, já que estamos falando da área cultural, o teatro, por exemplo, foi um dos setores que mais sofreu e ainda sofre. A transposição do teatro para o virtual é muito dificultosa. Algumas produções deram certo, mas eu diria que a maioria não. Não é o caso do cinema. O cinema se adaptou, trocou apenas o seu meio, trocou de tela, né? E se nós pensarmos nas artes, nas exposições, também sofreram demais. Além de toda a interrupção generalizada, o que ocorre uma volta controlada. Essa volta controlada impede também um acesso físico mais próximo das pessoas com o objeto da cultura. O que acontece? Os agentes da cultura, eles precisam lidar com esse novo comportamento do público. O público já se habituou. Estamos falando, o que eu acabei de falar é passado. Nós precisamos falar do comportamento do público, que já não é o mesmo. Então, agora, com a abertura, não vai se encontrar o mesmo público, já não se encontra o mesmo público. É preciso a palavra reinventar, que está muito desgastada, inovar, que está muito desgastada, ela vai ela está colocada no jogo. Ou seja, nós precisamos criar experiências de interação e sensibilização do público, não apenas com a tal da imersão. Todo mundo agora, quando se fala em participação do público, pensa e usa a expressão imersão, como se fosse mergulhar num mundo digital. E não é real isso, apesar dos óculos tridimensionais, enfim, né? Existem os especialistas, os museus agora olham essa questão e buscam uma finalidade lúdica também para atrair o público. E talvez esse seja um caminho, talvez não, né? Mas esse ambiente que se configura com retorno aos eventos físicos, como eu falei, ele é uma mistura de físico e digital, né? Um conjunto de canais online, offline, o cliente pode consumir produtos e serviços como quiser dentro da sua experiência. Dentro desse universo, o jornalismo cultural, que sofreu bastante, bem já antes da pandemia, o jornalismo cultural vinha sofrendo perda de espaço. Uma perda de espaço na imprensa tradicional, no jornalismo impresso e digital da imprensa tradicional, a imprensa que dá as cartas, né? A pandemia faz o quê? Por um lado, se há uma restrição da imprensa tradicional, por outro, há uma explosão de novos empreendimentos. Esses empreendimentos resultam em novas formas de aproveitar a digitalização.
E o que surge ali? Surgem sites especializados em cultura e entretenimento, surgem mais tarde, mais recentemente, a febre do podcast, né? E o podcast se expande de uma forma também exponencial. As pessoas criaram o costume de assistir o podcast, que nada mais é do que um programa de rádio gravado. Enquanto a rádio entrava em decadência, os programas entravam em decadência, os podcasts, que são uma modalidade de rádio gravada, só que informal e talvez com um tempo maior para desenvolver os assuntos, ou seja, ele é aberto para todos os assuntos. Mas entrando na área específica, cultural, o Podpah se tornou, em pouquíssimo tempo, um dos podcasts mais acessados. E eles conseguem entrevistar do Lula ao Holiday, né? Assim como o podcast do Mano Brown também tem uma grande repercussão. E se nós pensarmos em internet, isso é uma mudança gigante, né? Porque a expansão digital ela abre novas possibilidades para a cultura e eventos, ela redefine a interação com a audiência e ela amplia o alcance e o impacto. Talvez essa seja a grande diferença. Então, na verdade, você consegue chegar onde você não chegava antes. Por outro lado, os encontros presenciais, olho no olho, ficam muito mais valorizados a partir de agora, depois que sofremos esse distanciamento social. A gente vê que o avanço do virtual não supre a necessidade da experiência concreta e física, né? E, ao mesmo tempo que nós estamos falando experiências físicas, experiências virtuais, narrativas imersivas híbridas, que se tornam mais presentes e populares mesmo, né? Todo esse processo ele vai explodir no mercado de consumo, né? Na verdade, ele é a nova modalidade do mercado de consumo. E você vê que o consumo da cultura, do jornalismo cultural, passou a ser muito mais acessado a partir da pandemia, por incrível que pareça. Enquanto houve uma restrição por parte dos jornais, eu vou até usar um exemplo, a Folha de São Paulo, ela tinha um guia cultural. Esse guia desapareceu quando da pandemia, falta de eventos culturais, ok. Só que os eventos culturais voltaram, se multiplicaram, e agora temos os virtuais e os físicos, mas continuamos sem ter o guia impresso da Folha, aquele que as pessoas estavam habituadas a ter naquele seu caderninho, eventualmente anotar coisas, tal. Claro, esse guia existe virtualmente, mas fisicamente ele perdeu espaço, assim como matérias de cultura perderam espaço, né? Os jornais ficaram um pouco mais temáticos, tentando reproduzir o sucesso dos podcasts, do qual eu tenho um pouco de dúvida, né? E eu estou falando aqui do jornalismo, o jornalismo institucional, e não das saídas como essas que nós conversamos. Eu gostaria de citar até outros podcasts que provocaram grande engajamento, como Cinema e Rapadura, Nerdcast. O G1 tem eles foram forçados, acabaram a entrar na quinta-feira, toda quinta-feira tem o G1 Pop, assim como a Folha Ilustrada tem o seu guia, que antes era impresso, ele entra de uma forma já menos organizada na área virtual. E tudo isso para mostrar que o mundo virtual agora não é mais uma alternativa dos filhos dos netos, ele é uma alternativa do planeta, ele é o meio de comunicação do planeta e que agora ele reabre, quer dizer, além desse meio, o virtual se encontra novamente com o físico, sem deixar de ter as ferramentas tecnológicas para essas experiências. Então, são novas camadas de conhecimentos e sensações. Enquanto a imprensa também,
cultural reduz esse espaço, eh, os sites também como Ponte, que é um jornalismo de causa, e outros, eles passam a abordar assuntos do qual a imprensa tradicional começa a ir atrás, né? Então, as margens, ou seja, a periferia, que antes era um assunto que ocupava pouco espaço, nesse momento ela ganha a primeira página, e não só mais da área policial, que era ali que ela habitava, era ali o seu habitat. Ela começa, faz essa transição para áreas culturais, geral, comportamento. Os comerciais mudaram, né? Ou seja, o nosso racismo estrutural, que era discutido academicamente, acabou sendo discutido de uma forma muito mais popular por essas iniciativas que vieram das margens, né? Então, você vê, eu estou falando de Mano Brown, é lá atrás, mas o Emicida é um fenômeno recente e que explode dentro e consegue agregar a história do país em vez de apartar a história do país, mostrando suas contradições, seus problemas, e as possibilidades que existem a partir das novas ferramentas tecnológicas, que nem ele provavelmente domine tanto, mas que soube aproveitar. Então, nós tivemos, com a pandemia, esse processo comportamental também se acelerou, ou seja, as reivindicações de gênero com relação às propostas antirracistas, às propostas que se colocavam sempre como um assunto a mais dentro da área cultural, passaram a ter importância absoluta. Isso também é interessante. Então, a expansão digital, expansão de reivindicações importantíssimas a nível racial, o nosso racismo é colocado em evidência, os comerciais passam a ter obrigatoriamente a participação dos negros. Você não vê agora mais nenhum comercial que não tenha participação dos negros, e isso significa que a audiência ela obrigou, ela ampliou o alcance e o impacto. E o que se vê hoje, inclusive nas TVs, é o resultado dessa pressão. Os telejornais passaram não só a abordar, mas os apresentadores também passaram a ter um papel mais importante com essa expansão. Por outro lado, os encontros presenciais, como eu estava dizendo, olho no olho, teatro, cinema, ainda não eles são valorizados, mas não estão consolidados. Então, a gente está vivendo um processo radical de mudança, onde a internet, que lá atrás havia um sonho da internet. Qual era o sonho? Um sonho estético, de liberdade, de informação, onde as pessoas teriam total liberdade de achar, nesse caldo da web, era o acesso ao saber, ao entretenimento. Isso, de alguma forma, não aconteceu, né? Na verdade, tanto o jornalismo, a web, quer dizer, o instrumento web para o jornalismo está sendo, por um lado, muito interessante, mas, por outro, a própria web criou a sua própria verdade. Então, não é um jornalismo que você vê muitas vezes, mas opinião. E todo mundo tem opinião hoje e posta a sua opinião sem ter muita informação. É a opinião em detrimento da informação. A informação, muitas vezes, não é checada, muitas vezes ela é conduzida de forma a enganar a audiência, e o que chamamos de fake news, que já está sendo, isso é muito discutido, etc. e tal, mas que existe.
Então, surgiram legiões e igrejas atrás dessa. É uma coletividade que acredita nas suas próprias causas, que não está aberta a novidades e encontra na web um caldo gigantesco para suas próprias posições, sem discuti-las. E esse é um canal muito forte e terrivelmente perigoso que a web proporciona, e, por outro lado, a internet, a web, proporciona ao homem realmente o acesso ao saber, acesso ao entretenimento, acesso à informação. E onde ficaria esse processo cultural, e não só cultural, como comportamental? Ele na verdade, existe só um caminho para isso. Informação precisa ser checada, ok, ok, ok. Mas o caminho é a educação. É a educação. Se você, se uma pessoa que não teve as possibilidades, ou não quis avançar no seu processo educacional, ela vai acreditar nas suas próprias, no seu núcleo de formação. Se esse núcleo de formação não lhe deu grandes possibilidades de acesso à cultura, de acesso à informação, ela vai seguir, ela pode seguir, e ela tende a seguir o caminho das posições que vêm do seu núcleo familiar. E eu não estou falando do jornalismo de bisbilhotice, eu estou falando da fake news mesmo, a fake news cultural, ou seja, a fake news comportamental. Bom, enfim, tudo que nós já sabemos. Né? Eu acho que a gente tem pela frente um grande desafio mesmo, que é educacional. Né? E esse desafio ele só vai acontecer quando a sociedade sentir essa necessidade. Porque hoje é muito fácil você ter o teu grupo de WhatsApp, você alimentar os seus preconceitos no grupo de WhatsApp, você falar mal de uma peça de teatro porque houve uma nudez X ou Y, e você, sem ter nunca ido ao teatro, apoiar essa ideia e seguir avante. Né? Por isso é importante eventos como os de agora, onde os museus, acaba de ser anunciado o museu sobre a diversidade e o museu sobre a sexualidade, e o museu indígena. Então, esses futuros museus, que serão interativos, com certeza, eles têm a possibilidade de apresentar às novas gerações, o que existe de importante, diferente, de fundamental, e evitar que o preconceito seja a base da sua educação. Claro que não é um museu que muda a cabeça de uma criança ou de um adolescente, mas é o museu, é a escola, e é a possibilidade de acesso aos livros digitais ou não, que possibilitam essa expansão. Agora, paralelamente, como eu já disse, ela ocorre, há uma expansão das bordas. Né? As bordas não necessitam mais da classe média para chegar ao sucesso. E o sucesso não é necessariamente o que nós imaginamos sucesso, classe média branca. Né? O sucesso vem de músicas extremamente populares, com letras muitas vezes bem preconceituosas, mas que têm uma aderência gigantesca e que muitas vezes nem passaram pela televisão. Quando chegam na televisão, já tem 4 milhões, 5 milhões de seguidores. Esse é um processo, um fenômeno muito interessante e muito legal. Na verdade, essa mudança do uso da tecnologia, que já existia, ele, com essa mudança radical que todos nós estamos sofrendo e vivenciando e gostando, ele não suprime a necessidade de experiência concreta e física. Isso está muito claro. Agora, esse retorno
demonstra claramente isso, né? As pessoas querem se comunicar de outro jeito e ritmo. Elas querem uma interação, e interação não significa repetição de ideias. É óbvio que, como eu estava dizendo, a opinião muitas vezes se sobrepõe ao à formação, isso tende a crescer de forma exponencial. Mas essa volta, fica muito claro que ela não será uma volta tão pacífica, ela não está sendo uma volta pacífica, não é? As pessoas mudaram o seu comportamento. Então, se eu olhar para o jornalismo cultural, você vai ver que o comportamento se dá como? Esses podcasts, como eles explodiram, não é? Se já existia o rádio, é porque não havia espaço. Esse espaço foi criado, forjado por novos talentos. E novos talentos, quando eu digo, não são talentos só geracionais. São talentos que não tinham espaço, ou tinham espaço muito restrito. E, quando tinham, já estavam burocratizados. Isso eu acho uma questão muito importante. A burocratização das áreas todas, e a cultural principalmente, onde o release era o rei da pauta. Ainda é. Mas hoje a área cultural é obrigada a buscar pautas que não saíram do release. Ela é estimulada a fazer isso, porque, se ela não fizer, ela vai achar um podcast que fez e fez sucesso. E esse podcast pode suplantar rapidamente anos de produção caríssima. Então, isso é muito interessante a gente ver, né? É muito importante a gente pensar que essas possibilidades estão abertas, mas, ao lado dessas possibilidades, também está aberto a possibilidade de uma fake news que pode eleger governos, que pode derrubar peças importantes, que pode detonar filmes apenas por considerar que não são do seu agrado. Ou seja, a questão democrática não está definida no país, né? E talvez no planeta, né? Mas, especialmente no país. A adesão das pessoas a causas estranhas, como a Terra é plana, né, causa surpresa para quem? Para os que têm sua vida baseada na informação, na ciência. Agora, os que não têm, e são milhões, né, eles têm a sua vida baseada nas suas crenças, nos seus hábitos familiares. E é lá que se deve agir, né? Por isso, eu vejo o papel tão fundamental desses podcasts, desses programas que saem diretamente na web e que, muitas vezes, trazem talentos que não viriam de outra forma, e trazem também novas formas, novas pautas, novas fontes, né? Porque as fontes tradicionais, elas se desgastaram, né? Porque as fontes tradicionais se desgastaram. Não que elas não tenham valor, elas têm muito valor, mas elas se enraizaram de tal forma que as pessoas não pensavam mais quando tinham: o assunto é cinema, vou falar com o crítico X. O assunto é teatro, vou falar com o crítico Y, né? E agora você tem uma infinidade de possibilidades, de fontes, de situações, né? Só para vocês terem uma ideia, um recente estudo que acaba de sair do PNAD, do IBGE, o setor cultural ocupava 4.800.000 pessoas em 2020, segundo o PNAD. Ele continua representando 5,6% da população ocupada no país. Houve queda de 11%, mais de 11%, se você se referir a 2019, quando o setor tinha 5.500.000 pessoas, ou 5,8% do total.
é uma infinidade de pessoas trabalhando na área cultural. Mesmo com todas as restrições da pandemia ou políticas, esse setor, o setor cultural, ocupa, em 2020, 4.800.000 pessoas. Isso em 2020, nós estamos falando, plena pandemia. Ou seja, a proporção de ocupados no setor cultural, com nível superior, é de mais de 30%, 30,9%. E ela supera a média do país, ou seja, a média do país é 22,6%. E os ocupados pretos ou pardos, 43,8%, estava abaixo da média nacional, 53,5%. Ou seja, em 2020, o trabalhador por conta própria era a principal categoria da população ocupada no setor cultural, 41% do total, 41,6%. Depois são os empregados com carteira, 37,7%, sem carteira, 11,3%. Ou seja, o IBGE, que abrange só a área formal, a cultura era responsável por 6,3% das empresas no país. Esses dados são muito importantes porque eles demonstram que a potência real, a palavra potência tem significado quando se fala do mundo cultural, claro que envolve mundo cultural e entretenimento. E veja, com toda a pandemia, nós temos dados muito fortes com relação à indústria cultural. As menores participações elas foram do Piauí, 4,3%. Enfim. E agora, um ponto importante. O que aconteceu nesse período também? A despesa média mensal das pessoas com cultura, em 2018, era de R$ 291. E as maiores despesas sempre com cultura eram os serviços de telefonia, TV por assinatura e depois internet, R$ 172. Ou seja, a participação nesse período do consumo cultural no orçamento das famílias chegou a 9,6% do índice de preços ao consumidor. Ou seja, o valor adicionado do setor cultural chegou a 256 bilhões em 2019, equivalente a 9,8% da riqueza criada. Todos esses dados eles são interessantes não só para demonstrar o peso da indústria cultural, do setor cultural, mas demonstra quais são as possibilidades. Se em plena pandemia esse consumo se deu dessa forma, porque eu mostrei o que aconteceu em 2019, e se nós compararmos com 2020, nós vamos ver que houve uma explosão de uso claro, da internet, e a TV a cabo perde espaço para o streaming, né? Que todo mundo sabe, mas isso agora é computado em números, né? E o streaming explode, né? Eu vou chegar nisso mais tarde. Isso é o que mostra a quinta edição do Sistema de Indicadores Culturais, que vem e consolida as pesquisas do IBGE, ou seja, a PNAD e IBGE vem com dados robustos sobre as mudanças nessa área cultural, também, não só na área cultural, né? Na verdade, o que nós temos são mudanças muito grandes. Se, por um lado, determinada indústria sofre, a outra se expande. Normal acontecer, mas não dessa forma e nem dessa forma exponencial, né? Na verdade, em 2019, os homens receberam um salário médio superior aos das mulheres. Com esses dados, eles consolidam, como eu disse, algo que nós já percebemos no nosso dia a dia. Sai a assinatura de jornal da classe média, sai a máquina fotográfica, sai o CD e DVD, locação de DVD,
revelação e cópia. No seu lugar entram, na sexta, videogame, TV por assinatura, que também agora começa a sair, serviços de streaming, só um parênteses, a TV por assinatura está perdendo muitos clientes, e combo de telefonia, TV e internet. Então, essas são algumas das novas vedetes, né? Outra coisa interessante que a gente pode notar é que em 10 anos, isso em 10 anos para cá, e agora, principalmente após a pandemia, durante a pandemia, o design e serviços criativos, eles ganham 31 mil empresas e crescem 91%, mais de 91%. Isso é um dado relevante, ou seja, durante esse período, as transformações presentes nas mídias audiovisuais e nas mídias interativas, etc., etc. Claro que as apresentações artísticas e celebrações caem brutalmente, né? Mas você vê que é uma mudança, um deslocamento para outras áreas dentro do setor cultural, né? E as atividades mais periféricas, elas realmente perdem mais espaço ainda, né? Outro dado que eu acho muito importante da gente pensar antes de prosseguir é que os valores captados via leis de incentivo, elas passaram... Bom, isso em 2009, elas estavam em 1 bilhão... Desculpe, em 2009 elas estavam em 980 milhões. E agora, 2020, plena pandemia, 1 bilhão 489 milhões. Isso que é muito interessante. E o Sudeste captou a maior parte, quase 77% desse total, né? Qual o equipamento mais utilizado durante a pandemia? Celular, 98%. Depois o computador, depois vem a televisão, depois o tablet. Eu tenho as porcentagens aqui, mas a ordem de prioridades é essa, né? Depois temos os videogames, o streaming, séries e filmes, evidenciando, ou seja, que essa fruição digital ela se deslocou e aumentou, né? Então, nós temos aqui dados que mostram que ninguém morreu durante a pandemia, a não ser as pessoas atacadas pela Covid e os milhares de empregos que foram cortados. E foram muitos mortos, que sejam respeitados, sem dúvida nenhuma. Não precisaríamos estar vivendo essa situação. Mas eu digo, em termos culturais, houve um deslocamento, não houve morte, houve deslocamentos, houve mortes de setores que agora tratam de se reerguer, né? 32% das pessoas que trabalham no setor cultural, elas têm nível superior em 2019, né? Essas taxas são maiores agora, durante o período da pandemia, o que é curioso também, né? E aí vamos. Há vários dados interessantes, mas eu acho que um deles é que a telecomunicações ela segue com a maior participação na cultura. Ou seja, a área de atividade mais importante se transformou na telecomunicação sem fio e por satélite. Ela foi a principal geradora dentro do setor cultural. E a não regionalização. Você passou a ter acesso, apesar de já ter esse acesso, você passou a ter a divulgação de espetáculos, de exposições de outros países que normalmente você só via fisicamente. Essa é outra alternativa que surgiu para as pessoas fruírem culturalmente durante todo esse período que nós estamos vivendo.
E os gastos públicos com cultura chegaram a quase 10 bilhões em 2020, sendo principalmente proporcionados pelos estados e municípios. Interessante isso, né? Muito mais que federal. Enfim, aumentaram mais do que o próprio IPCA. Enfim, se nós tem que se levar em conta que os recursos oriundos lá da lei Aldir Blanc aumentaram os gastos em cultura em 51%. Não fossem esses recursos, os danos seriam devastadores, assim como foram em diversos setores, né? Os municípios levaram 50% dos recursos e houve uma redução de 10% entre 19 e 2020 na área federal. Bom, ou seja, se nós pensarmos toda nessa potência, a captação por produtores culturais, etc., que chegou a 1,5 bilhão em 2020, nós veremos que a retomada será talvez um pouco mais rápida do que nós imaginamos, né? Porque a mão de obra existe, os jornalistas na área cultural, muitos que perderam seus empregos, agora podem retomar de forma autônoma, ou já retomaram de forma autônoma, sempre com salários menores, sem dúvida, mas há uma grande perspectiva. E na área dos games, então, a coisa explodiu, né? A coisa explodiu de forma quase a se tornar, em breve, um monopólio na área de entretenimento. E não saberia pôr por categoria cultural, mas de entretenimento, com certeza, né? Vejam, hoje, quase 89% dos usuários assistem filmes e séries pela internet. Isso não ocorria antes da pandemia, né? A internet ela passou a ser o principal equipamento de entretenimento nos lares, e não mais os canais. Isso é interessante, né? Então, são perspectivas que se abrem e já estão sendo utilizadas, né? Por isso eu citei alguns podcasts da área cultural, assim como revistas digitalizadas, que demonstram que o caminho pode ser muito mais rápido de retomada do que nós imaginamos, né? E, com isso, a gente pode ver uma perspectiva que as metrópoles, claro, que sempre têm maior atração para atividades culturais, elas já retomaram. São Paulo é um bom exemplo. Você vê a retomada nos cinemas, teatro um pouco menos, mas os shows voltam agora, mesmo com a possibilidade de uma quarta onda da Covid, mas as pessoas a maioria das pessoas estão vacinadas, pelo menos em São Paulo. Tudo isso para dizer que, se nós fizermos uma comparação do que foi a Segunda Guerra, que mudou todo o modo de produção, que trocou de mãos, que o poder econômico troca em parte de mãos ou se transforma, né? Aqui também ocorre algo semelhante, né? As novas possibilidades surgem, se transformam em mercadoria, porque vejam que alguns talentos que surgem da periferia hoje faturam milhões. Outros que nunca chegaram à televisão também. Então, esse é um fenômeno mundial, né? E esse fenômeno a gente não conseguiu ainda perceber, a gente fica um pouco espantado, a gente olha muito o nosso quintal, né? Quando a internet expandiu essas possibilidades de uma forma que nem nós sabemos interpretar muito bem, né? Também as inovações surgiram de forma exponencial, né? As alternativas para a cultura hoje são muito maiores.
Se você pensar na mão de obra regional, ou seja, Brasil, o pessoal os atores, eles perderam talvez seus contratos da Globo, mas ganharam no streaming, ganharam na Netflix, né? E são condições diferentes, claro, não são as condições anteriores. Como hoje todos os profissionais vivem essa, essa insegurança, digamos, contratual. Mas é uma perspectiva fantástica que nós temos pela frente. Hoje eu posso conviver sem abrir um jornal, mas não posso conviver sem ler esse mesmo jornal na web, pelo menos eu. A área cultural, hoje, ela não consegue o mesmo espaço, como eu disse, na imprensa, no que é impresso, no que é gravado pelas televisões, mas consegue um espaço gigantesco na web. Programas surgem, são sucesso que superam as audiências das TVs. Não estou dizendo TVs de grande audiência, como a Globo, mas todas as outras TVs que têm audiências bem mais reduzidas do que a Globo, mesmo com todas essas mudanças. As próprias empresas se modificam, vão atrás de colaborações, propõem um jornalismo colaborativo nas periferias, propõem participação, trazem para o vídeo essa situação, o entretenimento de outra forma, não é mais o centro, só a Avenida Paulista, mas são outros centros de São Paulo, muitos deles abandonados. Isso nessa perspectiva. Então, se vê muitas possibilidades. Agora, existem problemas também. O streaming não olha as questões regionais, não aceita temas nacionais. E agora começam a surgir, por exemplo, questões históricas, regionais, não são de grande interesse dos streamings. Né? E agora começam a surgir empresas com esse interesse, por produções e histórias do país. Né? Então, novos campos que se abrem. Né? Eu citaria até também o Itaú Cultural, agora com a sua plataforma digital para filmes, etc., e assim como outros. Né? O caminho não volta a ser o que era antes da pandemia. Isso todos sabem. Né? Até a máquina de lavar da gente, ou o tanque da gente, sabe disso. Mas a forma como isso está se dando, a gente pode pensar a gente pode fazer conjecturas, mas eu vejo que a tecnologia hoje é parte integrante de qualquer manifestação cultural, qualquer. Exposições, livros, vamos falar de livros. Né? Os livros que são lançados digitalmente, que também possuem um preço mais reduzido do que o impresso, eu pessoalmente prefiro impressos, mas, enfim, prefiro impressos, mas tenho um Kindle para ler também os livros que são mais pesados, etc, etc. Mas, enfim, o que me parece importante que nós possamos, nesse momento, refletir é que as possibilidades são imensas. Que, assim como alguns meios começam a sentir mais, meios para os determinados conteúdos. O conteúdo da Folha Digital vai muito bem, o conteúdo do Estadão Digital me parece que também não vai mal. Estou pegando a imprensa, e assim vai com relação à TV tradicional, com sua grade tradicional, as TVs a cabo, etc., que sofrem esse processo de enxugamento, uma vez que hoje você, com o streaming, consegue ver coisas interessantíssimas, mas também muito lixo. Né? Você agora, a seleção, você tem, quer dizer, lixo na perspectiva pessoal, mas que não são grandes, não foram feitas para impactarem, apenas para serem populares. Então, muda o meio, mas não muda o conteúdo. Muda o conteúdo também. Quando muda o conteúdo, quando aparece um novo conteúdo,
né. Quando você consegue expressar a partir de uma obra e mostrar um conteúdo diferente ou um aspecto diferente, você você com certeza marcou algo que vai impactar as pessoas. O que hoje impacta as pessoas? O que sempre impactou. A bisbilhotice impacta, e tem grande audiência, eh, a inteligência impacta, a novidade impacta, a surpresa impacta. Isso são ingredientes fundamentais para a gente trabalhar na área cultural e principalmente com o jornalismo cultural. Então eu vejo perspectivas boas e novas para todos. Toda essa tecnologia, ela está a serviço de algo que é o pensamento, que é a ciência, que é as experiências humanas, né. Hã, quando você realmente num livro, a imersão, para mim, é muito maior do que uma imersão digital, sabe. A imersão digital me parece um grande entretenimento e muito interessante, mas a imersão num livro, quando você entra naquele universo, você passa a ser aquele leitor e vivenciar os personagens que foram criados, que foram desenvolvidos, com seus defeitos e suas, eh, enfim, o ser humano com as suas qualidades e defeitos, enfim, todo esse universo, essas situações ligadas à surpresa, tudo isso tem sentido dentro de um olhar humanista, né. Não adianta você ter tecnologia se você não tem valor algum, né. Eh, Se a tecnologia vai utilizar, eh, você usar a tecnologia para fins, para propósitos somente ideológicos, você, mesmo que tenha a melhor das intenções, e o inferno está cheio, como já disseram diversas vezes, você vai cair no empobrecimento cultural. Então, eh, a a a obra cultural, o jornalismo cultural, o que ele valoriza é a arte, né, porque a vida sem arte fica bem sem graça, seja ela através do computador, através da experiência física, que é fascinante, através do tato, né, através da sensorialidade e do da e das experiências, porque a humanidade tem experiências belíssimas, como horrorosas. E nós, dentro de nós, temos as 2 coisas. As 2 experiências, essas experiências não são 2, as diversas experiências, elas estão dentro de nós. Precisa saber qual é a opção que nós, a humanidade, vai seguir. E acho que uma das coisas mais importantes para se falar também, né, é essa mudança, climática planetária, que a cultura precisa olhar essas mudanças, assim como as empresas estão sendo obrigadas a olhar, assim como um frigorífico está sendo obrigado a respeitar normas, a cultura também. A obra cultural também precisa repensar seu olhar nesse aspecto. E não com uma explosão de ONGs que vão faturar porque a Europa está muito interessada. Eu estou falando, em termos de um olhar humanista para as mudanças que são evidentes, as mudanças climatológicas evidentes, e que a pandemia também nos obrigou a olhar mais para essa situação. E olhar isso significa olhar em perspectiva para o futuro, porque a humanidade tem tudo, vai prosseguir, a humanidade vai seguir seu caminho. E nós vamos ter a nossa contribuição ou não, a partir da nossa vivência, nossas experiências. Então, e para encerrar, eu vejo a tecnologia a serviço de uma ideia maravilhosa, a tecnologia a serviço de da humanidade
Maravilhoso. Só que mesmo as seitas acham que estão a serviço da humanidade. Por isso é importante a gente ter sempre como um embasamento a filosofia, a cultura. A filosofia é um grande instrumento para nós compreendermos as nossas obras, para nós entendermos uma exposição, para nós olharmos algo que transcende o que está ali à nossa frente. E é isso.